Leão deve ter retorno de meia e atacante para o duelo contra o Vasco no sábado. O Vasco que ontem venceu na Sul-Americana. Alô, Moisés Oliveira. Um abraço, boa noite, amigo. Boa noite, Mário. Boa noite para você, para o Miguel, para o Vinícius. Olha, Mário, exatamente, o Sport que tá nesse processo de trabalho, né, visando esse confronto contra o Vasco. Você citou aí o Vasco vencendo ontem, mas o Fábio Carelli tá pressionado lá no Vasco. Muito pressionado. Ontem, após o apito final, o torcedor cobrando do treinador, vem de uma goleada, né, na Série A, pro Corinthians. Ele fez várias mudanças para o confronto contra o Corinthians, e aí a torcida ficou pé da vida. Enfim, isso aí é problema do Vasco. O Sport está focado nesse confronto, buscando a primeira vitória na Série A. Ainda não aconteceu, é verdade. Já aconteceu o primeiro gol, o Barleta marcou, mas a vitória ainda não, né? O VAR passou a perna no Sport no jogo passado. Mas para essa partida, Mário, o Atêncio, está liberado, a gente vem trazendo aqui, mas é sempre bom a gente renovar essas informações, porque o atleta já está 100% e deve ser escalado para esse jogo contra o Vasco. E aí, o Paciência deve ser escalado para esse confronto. Por quê? O atleta, eu tenho informação que está recuperado do desconforto muscular no quadril, e a tendência é que ele seja assim relacionado para esse jogo. E aí o técnico Pepa ganha duas opções, para o meio-campo, ou se ele quiser utilizar o Atêncio no ataque, Diego pode falar melhor, e o Paciência, que vinha fazendo gols, era o titular, se lesionou, desfalcou o Sport nas últimas partidas, e é um atleta importante, deve ser relacionado para esse confronto. Já adianto aqui que o lateral, o Dalbert, segue sendo uma interrogação, Mário, e o Antônio Carlos também segue sendo uma interrogação. Mas, pelo menos, o Atêncio e o Paciência, esses dois atletas, eles podem, né, aparecer, e devem aparecer, melhor dizendo, nessa lista de relacionados, que não é divulgada, para o jogo contra o Vasco. Mário. Se os dois aparecerem na lista, já vai aí ajudar o Pepa, porque a gente sabe que apesar de não viver um bom momento, o Vasco dentro de casa cresce um pouco. Ninguém entendeu até agora porque o Carille colocou um time misto ou reserva contra o Corinthians para jogar na Sul-Americana, viu, Diego Eduardo? Mas sofreu muito ontem para vencer o Puerto Cabello por 1-0. Muito mesmo. Muito fraco da Venezuela, e o Fábio Carille saiu até correndo depois da partida porque a torcida caiu em cima dele. As críticas são muito fortes. O Fábio Carille tem um Vasco que até tem boas peças do meio para frente, né? Tem o Payet, tem o Pablo Vegetti, também tem o Nuno Moreira, que ataca de português, mas é um time que se defende muito mal, sofre muitos gols e vem encontrando essa dificuldade para poder encontrar, né, uma solução para poder melhorar esse Vasco, deixar a equipe mais equilibrada, e o Sport pode se aproveitar disso. Não é fazer aquele jogo reativo contra o São Paulo, até porque o Vasco é um time que não oferece tanta resistência assim. Cabe o Sport se impor. Agora, sobre essas possíveis voltas, né, do Gonçalo Paciência, principalmente, e do Rodrigo Atêncio, que está voltando de lesão, para mim são dois pontos positivos, né? Primeiro, o Paciência para fazer a disputa de posicionamento com o Pablo, né, para ser, de fato, o centroavante ou então uma opção. Eu acho até que ele pode até ser colocado no decorrer do segundo tempo, né, para ser preservado um pouco mais, já que o Pablo está numa condição física melhor. E o Rodrigo Atêncio também é um ponto muito bom. É um meia que me agrada bastante, né, um jogador que tem uma boa mobilidade, né, presença de área, um jogador baixinho, mas muito rápido, né, habilidoso. Né, é um meia armador, um jogador técnico e também pode jogar na ponta direita. Então, se for para jogar num 4-4-2, colocando o Atêncio, também é mais um recurso que o Sport ganha para já enfrentar o Vasco. Você trouxe aí que dois jogadores poderão ficar à disposição, só que lateral e zagueiro seguem sendo dúvidas para o fim de semana. Agora, são dois que talvez não possam jogar, Moisés. Mário, e um detalhe, né? Eu falava até ontem com o Vibrante que o Sport, desde que mudou essa formação para um 4-4-2, ainda não conseguiu vencer. É verdade que o técnico Pepa, ele tem destacado que o time evoluiu, cresceu, né, o rendimento, mas ainda não venceu. O Dalbert é esse atleta que, pelo que eu tenho de informação, é muito pouco provável, até porque ele teve uma lesão na panturrilha, para ir para o jogo contra o Vasco, e aí o Sport vai apenas com um lateral, né, que é o Igor Cariús.
né? Porque ele não tem escalado o Rafinha, que é o menino da base que pode ser utilizado, mas ele não tem escalado ali, né? Não tem colocado no grupo de relacionados. E é a questão do Antônio Carlos, que é outro atleta que também teve um desconforto, desfalcou o Sport no jogo passado e é pouco provável que vá para a partida. Claro, tem a situação do Hereda. Eu prometi aqui para a torcida do Sport que eu iria atualizar todos os dias. E a informação que eu tenho é que o Hereda está treinando bem, não está sentindo dores e que vai para a partida. Foi um susto, né, que ele deu ali sentindo dores no quadril. Mas está tudo bem com o atleta e deve ser relacionado sim para o jogo e ser o titular no confronto contra o Vasco. Um detalhe aqui, né, Mário, e que é muito importante. O técnico Pepa, ele falou na coletiva de imprensa que encerrou essa história de rodízio. Acabou. A comissão técnica já entende quem é sua onzena. Ele ainda até repetiu aquela frase, Mário, todo mundo aqui é titular. Mas também cravou que essa é a onzena que temos. Isso não quer dizer que quem está entrando depois não tem capacidade de ser colocado como titular. Mas essa é a onzena. Ou seja, Kaique França, João Silva, Chico, Hereda, Igor Cariús, Rivera, Duqueiroz, Sérgio Oliveira, Lucas Lima e no ataque, Barleta e o Pablo. Então, o técnico Pepa já trabalha assim em cima dessa onzena e também dessa formação tática no 4-4-2. Mário. Me ajuda na conta aí, por favor, Diego. Eu vou falar só do Pernambucano e brasileiro. E você fala aí, tem Copa do Brasil e Nordestão. Com Pepa, ele demorou no Pernambucano 9 rodadas na primeira fase, aí vamos para a segunda fase, 10 jogos. Com 2 da semifinal, 12. Com mais 2 da final, 14 jogos. Com 2 do brasileiro, 16 jogos. Contabilizando agora Nordestão e Copa do Brasil, aumenta ainda mais. Demorou muito para, pelo amor de Deus, finalmente decidir que tem um time principal. Nem todo mundo pode ser titular. Tem os 11 titulares e aqueles que ajudam o time de um modo geral. Parabéns, Pepa, hein, Diego Eduardo? Parece que aquela teoria que o Pepa colocou, dizendo que não havia titular, né, que não tinha jogador guardando posição, foi por água abaixo, até por conta dos resultados em alguns jogos determinantes da temporada. Né? A eliminação na Copa do Brasil pro Operário, alguns jogos também durante o Pernambucano, que a equipe acabou tendo que jogar as quartas de final, não jogou bem, né? Mesmo tendo voltado, né? Saiu o time sub-20, entrou o principal, não fez partidas que agradaram o torcedor. E essa mudança para o 4-4-2, essa evolução do esporte aconteceu principalmente nas semifinais contra o Santa Cruz. Jogou com autoridade, venceu bem as 2 partidas e jogou bem contra o Santa Cruz, mas ainda mostra oscilações. Isso é um ponto em questão que o Pepa ainda precisa colocar na equipe. Agora, o lado bom é que ele já coloca e admite que tem um 11 principal. Existe um time base na cabeça do técnico Pepa. Só demorou ele a captar a mensagem do torcedor e colocar isso a público. Ainda bem, o torcedor do Sport tenho certeza que está super feliz com a declaração de que tem agora um time titular. Sport não sabe o que é vencer o Vasco em São Januário há 12 anos, Moisés Oliveira. Pois é, Mário. Meu amigo. Vitória do Sport jogando lá foi por 3-0, isso em 2012. De lá para cá, o Sport não venceu mais o Vasco jogando em São Januário. E aí é que tá. Em 2022, pela Série B, o Sport duelou lá, não perdeu, foi 0-0, mas também não venceu. Ou seja, tem que quebrar esse tabu, né, Mário? Com certeza. Porque é muito tempo, né? E tem que saber aproveitar a fase ruim que passa o Vasco, que é a pressão, Diego. Porque o torcedor tá pressionando o Fábio Carille lá. Justamente, Mário, né? O Vasco não vive um momento tão bom assim com o treinador e essa instabilidade, esse momento pesado do clube, o Sport pode usar como um ponto a favor. Mas é como eu falei a respeito do potencial que o Pepa viu na equipe depois do jogo contra o Palmeiras, que ele deixou bem claro, meu time pode muito bem fazer algo a mais nessa Série A e se mostrar mais competitivo contra adversários que têm um poderio financeiro maior que o nosso. O Vasco da Gama, em termos técnicos, tem um time que pode muito bem ser batido. Pode acontecer do Vasco surpreender? Pode, até porque tem jogadores ofensivos que fazem a diferença, né? Como eu já falei, Vedete, Payet, Nuno Moreira, mas a defesa é um ponto crucial, preocupante pelo torcedor Cruz Maltino e o Sport pode se aproveitar contra isso e conseguir um resultado bom. O Sport tem na temporada 24 jogos, 12 vitórias,
5 empates e 7 derrotas. Marcou 39 gols e sofreu 21 gols. Lembrando, 24 jogos, aí você tira 3. Então, o Pepa tem na temporada 21 jogos à frente do Sport. Lembrando que as 3 primeiras rodadas do campeonato estadual, o Sport foi tricampeão, é verdade, mas teve ali o sub-20.